Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será Quem conta um conto? Sejam todos bem-vindos e vamos à aula. Você sabe o que é um conto? Lembra daquelas histórias contadas pela família que tinham algo trágico, mas sempre com um final feliz? Vamos aprender sobre esse gênero textual. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim. Os contos tradicionais são histórias da tradição oral, também chamados de contos populares. Os contos são histórias contadas de boca a boca. A transmissão dessas histórias aconteceu dessa maneira por muitos e muitos anos. São histórias contadas e passadas de geração para geração. O conto tem como elementos personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Vamos agora aprender um pouco sobre cada elemento. Personagens são os participantes da história. No exemplo do conto Chapeuzinho Vermelho, vamos ver os personagens desse conto. Temos aí a presença da Chapeuzinho, da mãe da Chapeuzinho, do lobo, da vovó e do caçador. Narrador é quem conta a história e ele pode ser observador, personagem ou onisciente. Narrador observador, aquele que conhece a história, mas não participa dela. Já o narrador personagem é aquele que, além de narrar a história, também é um dos seus personagens. E o narrador onisciente é aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Vamos agora ver os elementos tempo e enredo. Tempo é o momento em que a história acontece. Enredo, o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações. Outro elemento é o espaço. É o local em que se desenvolve a história. Vamos ver nesse exemplo do conto Chapeuzinho Vermelho. Nós temos aí a casa da Chapeuzinho, a floresta, a casa da vovó. Também temos como elemento o conflito. Olha só, e ele pode ser definido como a situação problema vivenciada pelas personagens. Vamos ver agora este exemplo. Chapeuzinho Vermelho. Olha o conflito. O lobo chega antes da menina na casa da vovó. Um outro conto conhecido, que é Branca de Neve e os Sete Anões, veja o conflito. A madrasta, que se considera a mulher mais bela do mundo, descobre que perdeu seu lugar para Branca de Neve. Ela fica furiosa e quer destruir a menina. Vamos agora rever sobre os elementos através desse mapa conceitual do conto. Inicialmente, então, nós temos um texto narrativo, com os seguintes elementos: espaço, personagens, tempo, enredo. Olha só, o espaço é o lugar onde se passa toda a trama. Personagens são as pessoas que participam da história. Tempo é um elemento que retrata o momento em que ocorrem os fatos. Enredo, olha só, é um encadeamento dos fatos narrados no texto. Temos uma introdução, um desenvolvimento e clímax e um desfecho. A introdução
é o início da trama, onde são apresentados personagens, cenário e tempo. O desenvolvimento e clímax é o desenvolvimento e ponto de tensão do conflito. E o desfecho, solução do conflito. Vamos conhecer agora algumas das subdivisões do conto. Temos aí o conto fantástico e o conto de fadas. Conto fantástico apresenta situações inexplicáveis. O acontecimento sobrenatural está sempre presente. Conto de fadas são os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Agora, eu quero apresentar para você um passo a passo de como elaborar um conto. Vamos aprender? Primeiro, inicie seu texto fazendo um breve relato sobre o contexto da narrativa. Quem são as personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Segundo, em seguida, descreva sobre o conflito, a situação-problema, que fará as personagens agirem para resolvê-lo. Terceiro, na sequência, escreva sobre o clímax, quando o problema está no auge, e as ações tomadas que definirão o rumo da história. E, por fim, faça o encerramento da narrativa, apresentando uma solução para o enredo. Vamos agora retomar sobre a estrutura do conto, que está dividida em 3 partes. Introdução. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredo. Desenvolvimento. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o problema ou a situação apresentada na introdução. Clímax. Quando acontece o momento de maior tensão da história. Desfecho. Encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Eu trouxe para você uma versão do conto Chapeuzinho Vermelho, contada pelo caçador. Vamos ver? Atenção, porque agora vou contar a história de como eu ganhei o meu troféu de melhor caçador do mundo. Todo mundo sabe que sou valente, forte e esperto. Mas minha história realmente mudou em uma tarde que parecia ser uma tarde como outra qualquer. A história começou quando passei perto de uma casinha. Ouvi um ronco muito alto. Fiquei desconfiado, porque naquela casa morava uma senhora e ela não costumava roncar. Peguei meu machado e entrei na casa dela sorrateiramente. Não encontrei a velhinha, mas me deparei com o lobo, aquele que eu procurava por anos, deitado na cama. Dormia profundamente. Foi muita sorte. Quando cheguei bem perto, vi que a barriga do lobo não parava de se mexer. Então, peguei meu machado e cortei a barriga dele. Vi sair de lá uma menina e a velhinha que morava na casa. Elas estavam gosmentas e fediam a lobo podre. Matei
matei aquele safado e pendurei a cabeça dele na minha porta. Depois disso, nenhum lobo nunca mais apareceu por aqui. Fiquei famoso e me tornei o melhor caçador do mundo. Interessante, né? Essa versão do conto contada pelo caçador. Agora chegou o momento da ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, chegou a hora de praticar. Olha só, você acabou de ouvir a versão do conto Chapeuzinho Vermelho, contado pelo caçador. Como seria a versão contada pela Chapeuzinho, pela vovó ou pelo próprio lobo? Escolha uma das personagens e escreva a versão do conto contada por sua personagem escolhida. Seja criativo e boa produção. Vamos agora retomar o que aprendemos hoje. O conto é um gênero caracterizado por ser um texto curto, tendo início, meio e fim. São histórias contadas de boca a boca. O conto tem como elementos personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. O conto se divide em conto fantástico e conto de fadas. Para elaborar um conto é necessário escolher as personagens, o espaço, o tempo, o conflito e o desdobramento da história. E não esquecer o título. Agora, chegou o momento de você acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula de hoje. Atividade 4. Quem conta um conto? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!